Jesus nos envolva e que possamos juntos refletir um pouco sobre aquilo que a Renata já começou e nós vamos continuar. Porque ela falou muito do pensamento, não é? Que nós criamos. E muitas vezes nós acreditamos que o nosso destino vem conosco. Quando nascemos, já temos o nosso destino traçado. A gente costuma dizer, o meu destino, mas não é bem assim. Por quê? Ali naquela lousa está escrito, por acaso, creia que você mesmo é o seu remédio. Veja. E agora, que maravilha. Creia que você mesmo é o seu remédio, ou o seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem, ou o seu mal. O médico Jesus. É do livro de José Carlos de Luca. Então, através do nosso pensamento, nós somos aquilo que nós criamos através daquilo que nós pensamos. Porque nós estamos o tempo todo pensando. Não existe um momento em que nós não estejamos com o nosso pensamento ligado. Por mais que queiramos, quem tem a técnica do yoga, de meditação, consegue ficar um tempinho livre, mas é muito difícil. Nós estamos sempre assim, pensando no quê? Então nós temos que pensar muito bem naquilo que nós estamos pensando. Então Kardec, para poder saber sobre essa questão, ele pergunta aos espíritos verdade, aqueles que estavam com ele fazendo a codificação. Então ele pergunta, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Então, como resposta, ele recebe que a influência é bem maior do que possamos imaginar, porque às vezes são eles que nos dirigem. Muitas vezes estamos indecisos em alguma atitude a tomar e aí nos vem uma ideia. Então nós precisamos analisar. Porque nós também somos almas que pensamos, mas muitos dos nossos pensamentos são influência dos nossos espíritos. Então, como é que nós temos essas influências? Nós temos a influência de acordo com a sintonia em que nós nos encontramos. Porque se eu estiver pensando, vamos dizer assim, os pensamentos fora do nosso normal, né? Pensando coisas ruins, quem é que estará conosco? Se nós estivermos com o pensamento mais elevado, mais puro, mais benéfico, mais elevado, quem estará conosco? Então, Kardec também continua e diz assim, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos? Sim, eles conhecem. E muitas vezes aquilo que desejarias esconder de vós mesmos, nem atos nem pensamentos, podem ser dissimulados por eles. Então eu estou aqui, ninguém sabe o que eu estou pensando. Eu posso estar sorrindo, mas eu estou pensando algo diferente. Então eu estou dissimulada. Eu posso falar com a Renata, oi Renata querida, tudo bem? Nós pensando assim, danada, olha isso, aquilo, aquele outro. Não é? Nós temos essa facilidade de dissimular aquele sorriso que a gente dá, bom dia, e já vamos retos, não é? Nós estamos dissimulando. Então, dos espíritos nós não temos essa chance. Porque eles, muitas vezes, conhecem muito mais os nossos pensamentos do que nós mesmos. E às vezes nós queremos dizer, não é verdade, não estou pensando assim. Mas deles nós não podemos esconder de forma nenhuma. Então, o que acontece? Continuando naquela questão, sendo assim, então seria mais fácil esconder de uma pessoa viva do que tentarmos esconder dessa mesma forma de coisa sua morte? Sim, muitas vezes escondemos durante a vida toda algo e depois que essa pessoa desencarnou ou daqueles amigos que estão conosco, eles vão descobrir que na verdade não era nada daquilo. Então, como resposta, Kardec
certamente, e quando pensais estar bem escondidos, muitas vezes tendes ao vosso redor uma infinidade de espíritos que vos observam. Então, a Renata acabou de dizer agora há pouco que, estando nós dentro de um centro espírita, nós temos a oportunidade de ter conosco amigos que estão necessitados de aprendizado, como também temos espíritos mais iluminados, mais evoluídos, que vêm nos ajudar. Então, é nessas condições que nós estamos assim. Quando eu cometo algum pensamento, os nossos amigos que estão ao nosso redor ficam nos espreitando, como o gato espreita o rato. Eles esperam uma oportunidade para poder nos influenciar. Como eu disse anteriormente, se nós estamos pensando no bem, quem vai estar comigo? Pessoas também que pensam no bem. Porque, como estava ali no início, eles estão conosco o tempo todo. Agora, quem está conosco é que nós precisamos nos certificar de acordo com aquilo que nós pensamos. E como é que nós podemos, então, afastar essa influência desses espíritos que estão conosco? Estão conosco sempre, o tempo todo. De que maneira? Então, nós temos que nos conhecer, não é? Se eu não tenho a facilidade de discutir com alguém e partir para a agressão física e de repente eu sinto esse impulso, eu tenho que me conhecer, pensar, analisar o meu pensamento. Porque se me foi dado essa vontade e aquilo não está em mim, então eu tenho que me conhecer. Essa influência não é coisa da minha cabeça. Isso foi uma influenciação. E como é que eu vou fazer para afastar esse mal? Mudando o meu pensamento e a minha sintonia. Como é que eu faço para mudar? Simplesmente como quando eu estou assistindo uma TV, está passando um jogo, eu não quero ver mais, eu mudo de canal. Não é assim? É fácil, é simples. Para nós, também não é difícil, não é impossível, é uma questão de treino. Estamos lá fazendo o nosso trabalhinho, de repente nos vem um pensamento. Nós temos que desviar. Se nós não estamos conseguindo, vamos nos lembrar de que uma prece naquele momento, pensar em Jesus, né? Pensar em coisas boas, tudo isso é uma questão de treino. Vai chegar um momento em que nós não vamos mais ter maus pensamentos. Porque muitas vezes, quando nós temos uma convivência com determinadas pessoas no trabalho, na casa, sempre tem os nossos desafetos. E a gente começa a sentir aquela situação e nós começamos a pensar algumas coisas que não são legais. Né? Gostaria que essa pessoa fosse embora logo, gostaria que não viesse mais me visitar, mais ou menos alguma coisa desse tipo. Então nós temos que começar a mudar, porque se ela está ali conosco, algum motivo tem. Ninguém cai na nossa vida de paraquedas. Nós temos que, neste momento, exercitar uma das virtudes, que é a paciência, exercitar a nossa amor ao próximo, e assim nós vamos aos poucos começar a perceber que aquela pessoa não é tão ruim assim, que aquela situação não é tão ruim assim, mudando o nosso pensamento e a nossa sintonia. Porque o ambiente vai se modificando de acordo com os nossos pensamentos e de acordo com a nossa situação. Então, o Espírito que está conosco, que está ali ao nosso redor, ele não consegue mais ter o mesmo ambiente que tinha antes, porque eu passei a não pensar mal mais dos meus irmãos, eu passei a não falar mais palavrões, eu passei a não maltratar as pessoas. Então, o que ele vai ficar fazendo perto de mim? Se ele não tem mais a mesma conexão, então ele sai e ele é repelido pela própria vontade do homem. Porque, na verdade, somos nós quem convidamos esses irmãos para estar conosco. E aí alguns irmãos, como a Renata disse no começo,
certeza que alguns já estão trabalhando na casa, fazendo estudo, né, no grupo de estudo, e outros estão chegando na casa agora. Aí às vezes pensam assim, mas espera lá, você está falando dessa forma, então eu estou sempre aqui rodeado de espíritos? Sim, nós estamos o tempo todo rodeados de espíritos, sim. Vai depender daquilo que nós estamos pensando. Eles estão conectados conosco. Porque quando nós temos os nossos amigos, o nosso grupinho, com quem é que nós ficamos? Com os mesmos que pensam como nós. Porque senão nós pensarmos com eles, não dá muito certo. Não é? Tanto é que um casal pensam juntos, por isso que estão juntos. Quando continuam tendo uma vida longa acompanhados. Então, nossos amigos encarnados são aqueles que pensam da mesma forma que nós. E os desencarnados também são aqueles que pensam da mesma forma que nós. Não é? Então, para a gente ter mais ou menos uma ideia do que acontece, às vezes, nem tanto dessa forma, acho que eu tenho que clicar aqui, né? Não. Imaginemos então agora. Só um minutinho, que eu acho que eu vou essa parte aqui. Sim, isso. Só um minutinho, meus irmãos. Nós vamos dar um jeitinho aqui. Não tem uma pessoa que a flexibilidade, né? A culpa é sempre minha. Se eu esqueci de pagar, você não esqueceu. Mas a responsabilidade que você faz é sua. E a sua família, se não te cabeça. Minha cabeça está no mesmo lugar, sabe? Mas estou cheio de problemas e cheio de você. Eu não tenho culpa se o boleto não chegou, porque eu sempre pago a tua porcaria. Pagar-se pela internet, tá? Isso não é desculpa. Ou você acha que não está feliz, você deixando de precisar um mês de telefone grátis? Chega! Eu vou pagar essa porcaria, agora cala tua boca e me deixa em paz. Pera aí que eu ainda não acabei. Você vai ter que me ouvir sim. Desculpa, ok? Eu não vou mais esquecer de pagar tudo, tá? Tua cabeça cheia de problemas, é isso? Desculpa. Ué, o que está acontecendo aqui? Brincadeira, desculpa agora. Ele vive no mundo da rua e você fica fazendo tudo sozinha? Vambora, não pode ver ele não. Meio nervosa, muita coisa na cabeça. Não para com isso, não. Fica mais tranquilo pra ficar com isso. Estrago do prazer. Dá pra vocês pararem de gritar? Eu tô dando pra telefone, até quando mais maluco. Não, não posso ir mais esse troço. Claro, o telefone fica cortado. Vai que inferno, ali você também. Quer dizer, em casa não é também tanto assim, não é? Mas é mais ou menos assim, não é, meus irmãos? Então eles estão ali. Eles estão ali o tempo todo nos espreitando e esperando uma oportunidade. Quando nós passamos para aumentar a nossa vibração, eles ficam tão frustrados, né? É assim mais ou menos que acontece. Por isso a gente pode perceber que quando nós estamos muitas vezes numa conversa, numa situação assim diferenciada, né? A gente vai chegando, vai falando, e aí a pessoa nos diz alguma coisa, a gente vai se inflamando, e aí o outro diz mais um pouquinho, aí você diz outro pouquinho. Quando chega no momento, você está tão assim exaltada, porque tem as influências desses nossos irmãos. Então a gente tem que parar, refletir, pensar, mudar a sintonia e fazer o que o rapaz fez. Vamos parar, nada disso, e deixar o orgulho do lado, pedir desculpa, falar, olha, não é bem assim. E outra, tem também o problema de um pensar de uma forma e o outro pensar de outra. Às vezes nós discutimos, não é? E não vamos chegar a um consenso.
Então é assim, olha, imaginemos todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido cósmico universal que nos envolve, que preenche todo o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Vamos imaginar assim. Então, nós vamos saber que quando o pensamento se dirige então ao ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, para que eu possa falar, o som leva a minha voz, não é? A mesma coisa acontece com o pensamento. O nosso pensamento tem forma e tem direção. Diz os estudiosos que ele tem cor e tem odor. Imagina. Pois então, imaginem uma flecha. Nós somos o arco. A flecha é o nosso pensamento. Quando nós emitimos, ele vai. Ele tem forma e ele tem direção. Então, quando eu estou pensando, através da mesma forma que o ar chega, transmite o meu som, a minha voz, até a outra pessoa, o meu pensamento também chega até lá. Então, eu vou emitir um pensamento. Aí eu penso, você tal coisa, ele foi. Se ele foi, ele vai ter que voltar um dia. Não volta, às vezes, naquele momento. Porque toda ação gera uma reação. E toda causa tem um efeito. Então, se eu estou emitindo coisa boa, eu vou receber coisas boas. Se eu estou emitindo coisas más, eu também receberei coisas más. Por isso, então, o nosso pensamento tem forma e tem direção. Ele vai e ele atinge o alvo. Se nós estamos com um pensamento não muito bom, e de repente a gente emitiu aquele pensamento, e aí de repente nós pensamos, meu Deus, eu não devia ter pensado isso, mas ele já foi. Ele pode não atingir exatamente o alvo, mas ele fica bem próximo. Mas a pessoa é atingida, sim. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos pensando. Então, o veículo do pensamento é impulsionado pela nossa vontade. Então, por isso que ele vai e ele se amplia no infinito. E um dia terá o retorno. É como o bumerangue, né? Você joga, ele vai, atinge e ele volta. Então, se cada pensamento gera uma emoção, e se cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos trilhões de células que formam o nosso organismo, olha só a situação. Então, o pensamento gera uma emoção que vem em nós e mobiliza as nossas células. Quando nós estamos diante de uma situação, de uma discussão, de um acidente, alguém cai na nossa frente, um carro bate, o que acontece? Naquele instante a gente tem uma descarga no nosso organismo. Adrenalina, pá, e nós começamos a tremer. Então essa descarga é o impacto que acontece nas nossas células. Naquele instante há uma descarga. Então se o pensamento gera essa emoção, porque nós vimos, nós pensamos, nós conseguimos mentalizar tudo aquilo que aconteceu no nosso organismo, sofre por isso. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos pensando, porque a causa primária dos nossos males está na nossa alma. E tudo que a alma sente reflete no nosso corpo. Quando nós caímos doente, é porque já tem um histórico. E nós vamos ver por quê. Por isso, diante de uma situação muito difícil, nós temos que deixar a nossa raiva secar. Por quê? Porque se nós formos agir no momento em que nós estamos com raiva, nós vamos fazer coisas que depois nós vamos nos arrepender. Então, essa história de deixar a nossa raiva secar
o brinquedinho dela está jogado no chão, todo quebrado, esparramado e faltando algumas peças. Ela fica muito furiosa. E aí ela chega para a mãe chorando e diz: estou com muita raiva da Júlia e eu vou lá brigar com ela. Ela pega a sua filha e fala: senta-se aqui e vamos conversar. Você se lembra um dia em que você estava com seu vestido todo cheio de lama e que você queria já tirar e já colocar na água, e a vovó disse: não, deixe primeiro secar, depois fica mais fácil de tirar esse barro que está colocado no seu vestido. Aí ela ficou refletindo, nisso toca a campainha. Eis que a Julinha chega com um pacote e fala: olha, Mariana, você me desculpe, mas eu vim trazer um outro brinquedo para você. Porque sabe aquele menininho da rua, aquele que quer sempre brincar conosco? Então, ele chegou e queria brincar, mas eu disse que não podia, porque o brinquedo era seu. E ele ficou com tanta raiva que ele pisoteou e ele... Aí eu contei para minha mãe e minha mãe comprou outro. Então eu vim te trazer. Aí ela abraçou a Júlia, não é? Com muito carinho, e foram brincar com um novo brinquedo. Então, muitas vezes, quando nós estamos assim com raiva, a raiva nos cega. E quando nós ficamos cegos de raiva, nós cometemos injustiças. Porque muitas vezes falamos: você é o culpado. Mas às vezes nós acreditamos que a verdade está conosco, que ele é o culpado. Mas nós temos que lembrar que a verdade mesmo, ela é verdadeira para mim, verdadeira para ele e a verdade real. E muitas vezes nós acreditamos ser o dono da verdade, mas muitas vezes, a maioria, nós não somos, não é? Então, quando nós estamos com raiva, quando nós estamos irados, nós ficamos desanimados. Por que comigo? Sempre tem que ser assim, sempre acontece dessa forma. Quando nós estamos então rancorosos, com ódio, às vezes até, nós chegamos ao desespero. E tudo isso vai nos causando mal. E aí vem o pior, que é a mágoa. Alguém me magoou, eu fiquei ressentido e fiquei com aquilo dentro de mim. E o que é que eu vou ter? Eu vou ter depressão. Por isso que a causa primária está na nossa alma e depois está no nosso corpo físico. Porque quando nós estamos com mágoa, é porque alguém, por algum motivo, fez alguma coisa que nós não queríamos que ele tivesse feito. Mas se ele fez, foi porque ele só podia dar aquilo para nós. E nós sempre queremos que o outro dê um pouco mais. Mas aquilo é o que eu queria e não aquilo que ele pode nos dar. Que as pessoas só dão aquilo realmente que elas podem nos dar, não é? E não aquilo que esperamos que ela consiga dar. E aí nós ficamos ressentidos, ficamos com mágoa. A mágoa é algo que fica dentro de nós e fica corroendo. Porque todas as vezes que eu vejo aquela pessoa ou me lembro daquela situação, eu passo mal. Eu fico me mordendo por dentro, a gente costuma dizer, não é? Então eu fico muito má. E aí eu entro em depressão. E aí eu sofro por isso. Então nós temos que fazer o quê? Mudar as nossas condutas. Não esperar que o outro faça aquilo que gostaríamos que ele fizesse, não é? Então nós temos que agir com sabedoria. Se tivermos um pouco mais de sabedoria, teremos ânimo na nossa vida. Se agirmos com serenidade, nós vamos ter muita amizade. Porque o que adianta eu fazer inimigos? É tão bom ter amigos. A amizade é muito contagiante, é muito envolvente. E nós temos que viver em sociedade. Nós temos que viver com as diferenças. Então nós temos que ser serenos. E o sorriso, aquilo que a nossa amiga falou no início, não é? Se nós tivermos sorriso no nosso rosto, nós vamos conseguir amor. Porque quem se ama, em primeiro lugar, pode dar muito amor aos outros. E se você tiver amor,
deformação. Quando nós ficamos carrancudos, sisudos, nós movimentamos 76 músculos do nosso organismo. Porque imagina a tensão que nós ficamos. Mas quando nós sorrimos, nós movimentamos apenas 7. Então, por economia, sorria. Então, Emmanuel também nos adverte que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Temos que ser sempre positivos. Quando a pessoa não é positiva, até o corpo físico dela nos mostra. Ela anda até arcadinha assim, porque ela é triste, ela é fechada, não é? Então nós temos que, através do nosso pensamento, ter um reflexo melhor em nós, como diz através da música, da alegria, do amor, e colocar tudo isso em nós, porque aí os nossos pensamentos serão melhores também, não é? E aí, o nosso irmão Chico nos conta uma história de que ele estava ensinando a evangelização em uma igreja. Mas aí o padre descobriu que ele era espírita. E aí ele foi para a casa dele e não deu mais a evangelização. O catecismo lá na época, não é? E aí uma senhora chega e diz para ele: Chico, por que é que eu tenho tanta sorte na vida? Por que tudo que eu penso dá errado? Por que tudo na minha vida é dessa forma? Ele disse: sabe, minha irmã, quando nós pensamos, quando nós confiamos e quando a gente tem fé e bons pensamentos, eles vêm nos ajudar. E aí ele conta para ela que ele estava então dando aula na igreja e que o padre havia convidado para se retirar. E ele foi para a casinha dele. Mas as crianças foram atrás, porque elas também queriam continuar com ele. E aí ele vai para a casinha. As crianças foram atrás. E aí ele começou a catequizar, a evangelizar todas essas crianças. Eram 40. E aí ele não tinha nenhum lanche para dar para essas crianças. Como é que ele ia fazer? Nisso ele começou a pensar: eu só tenho pão e água. Como fazer? Neste momento ele teve um bom pensamento, aquele que nós precisamos aprender a ter também. E aí, pela prece, ele pediu para que os bons espíritos o intuísse em alguma coisa, para que ele tivesse a facilidade de alimentar aquelas crianças. Neste momento, começa a ventar. E aí, começa a ventar e as crianças começam a ficar agitadas. E aí as vizinhas ouvem as crianças. E aí chamam no muro, na cerca, e diz: Chico, o que está acontecendo? Ele diz: as crianças estão agitadas. Mas o que elas estão fazendo? Eu estou dando catecismo, estou evangelizando. Mas você já deu lanche para elas? Falou: não, eu só tenho pão e água. Pera um pouquinho aí que eu tenho um bolinho lá em casa e eu vou pedir para outra vizinha. Aí, essa vizinha pediu para outra, foram lá e deram lanche para as crianças. A partir daí, as outras vizinhas também ficaram sabendo, e aí 12 famílias passaram a dar a alimentação para essas crianças. Então, através de um bom pensamento, através da prece, através da boa intenção, nós conseguimos coisas impressionantes, não é? Como o exemplo que o nosso irmão Chico nos deu. E além disso, Allan Kardec afirma que nós possuímos em nós mesmos, pelo nosso pensamento e pela nossa vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Se o nosso pensamento e a nossa vontade se estende muito além, imaginem os irmãos como é que ficou agora, há pouco tempo, quando nessa
política, né? Que não se sabia se ia fazer impeachment, não ia, e nós ficamos aqui vibrando, um vibra mais, um vibra menos, né? Alguns ignoram e outros não. Os pensamentos que começaram a nos envolver. Então nós começamos a pensar, começou a criar uma psicosfera, aquela nuvenzinha escura, e que aquilo vai ficando pesado, vai ficando tenso, porque nós conseguimos, através do nosso pensamento, essa psicosfera. Então nós precisamos mudar os nossos pensamentos, porque nós conseguimos envolver de tal forma que toma vulto em todo o ambiente. Quando nós vamos, às vezes, em algum lugar, deve ter acontecido já com algum dos irmãos, nós entramos, nossa, esse ambiente está pesado, a gente não se sente bem dentro daquele lugar, porque a psicosfera que está ali dentro, aquele ambiente que os pensamentos estão conectados ali, não está legal, não está bom, não está leve, não está fluindo. Por que é que nós nos sentimos tão bem quando nós entramos dentro de uma casa espírita? Não é por causa só da música, é por causa do ambiente. Que os espíritos benfeitores, eles vêm antes de nós aqui e deixam esse ambiente propício para que nós aqui estejamos. Vêm os outros irmãos também, menos evoluídos? Claro que vêm. Vêm também, mas eles mantêm a ordem e a disciplina dentro de nós. Então esse ambiente que aqui está, é porque a gente já entra propício com o pensamento tranquilo. A mesma coisa acontece quem já entrou na igreja, não é? Quem entra dentro de uma igreja tem um ambiente de paz, harmônico, gostoso. É assim que a gente se sente. Quando você entra em determinado lugar, já está um ambiente carregado, um ambiente pesado. E isso depende do pensamento daqueles que estão ali. Então, se todos nós estamos numa corrente fluídica salutar, o ambiente também é tranquilo. Certo? Então, Kardec quer dizer com isso que nós podemos pensar, sim, para que essa energia não tome conta fora do nosso organismo. E se nós temos em nosso organismo 60% a 70% de água, a água também, que está no nosso ambiente, também influencia muito no nosso organismo. Então, imaginemos quando nós estamos em casa, tranquilos, descansando, e alguém fala: mãe, traz um copo de água para mim. Aí eu vou lá, pego um copo de água e falo: caramba, né? Tinha que ser agora. Eu queria falar de ver a novela, por que você não levantou e não foi? Olha a energia que nós estamos colocando na água. Se eu estou colocando essa energia na água, eu também estou colocando na hora que eu estou fazendo a refeição. Ai, esse calor, eu fazendo comida, aquele lá está no escritório, fresquinho, no ar-condicionado, né? E eu estou aqui. Olha a energia que eu estou colocando dentro desse alimento. Então, se nós também somos energia, se nós também temos água no nosso organismo, imaginemos como é que nós ficamos também envolvidos nesse ambiente. Então, foi feito um trabalho com as moléculas da água. E assim, olha, a água exposta à Sinfonia número 40 de Mozart. Olha que imagem gostosa de se ver. Essa, melhor ainda, a música Imagine de John Lennon. Maravilhosa. Agora, aquela música daquele, quando a gente passa assim perto de um carro que faz tum, 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 estremece, né? Estremece o nosso carro. Então, olha só, como é que fica? Isso na água, mas está no nosso organismo. Nós também somos água, certo? Quando nós somos, a água é exposta a uma palavra, verdade. Quando, no tempo de Jesus, que ele proibiu quando se dizia raca, é mais ou menos isso. Você me enoja. E naquele tempo se dizia raca, não é? Então é a mesma coisa. Imagine o que
quando a gente está ofendendo, né? Porque isso é uma ofensa. A palavra sabedoria, a molécula da água fica simplesmente linda. A palavra liberdade, gratificante, não é? Você é mau. Olha como eu me sinto. Dessa forma, a gente fica escuro por dentro. A palavra eterna, quando nós nos ligamos e nos sintonizamos com o nosso Pai maior, com Jesus, o nosso Mestre, com os Espíritos iluminados. Olha como é que nós ficamos também. E aí, quando nós estamos com a palavra amor e gratidão, quando nós então, antes, estamos nos elevando o pensamento a Jesus, e quando nós colocamos o nosso amor e a nossa gratidão a Ele, por estarmos aqui, encarnados, e Ele nos dá essa oportunidade de, através da nossa encarnação, nós podemos ir nos moldando, nos lapidando, nos melhorando, para que nós possamos alcançar o objetivo que é a nossa encarnação, que é a nossa evolução, através das nossas transformações. Porque todas as vezes em que nós estamos juntos, tudo aquilo que nos é passado é para a nossa reflexão. Inclusive, todos nós que estamos falando, nós nos incluímos também. Então, nós temos que refletir sobre aquilo que falamos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, para que nós possamos, de alguma forma, nos transformar. E para que na próxima encarnação, nós possamos ter mais amor, ser mais gratos a Ele. Ele que nos ensinou, de alguma forma, o que é o verdadeiro amor. Então, nós... Ela pula, Renata. Pula de novo. Pula de novo. Faça a técnica. Só para nos alegrar um pouquinho. Essa já está pesada.
Mas para isso nós precisamos trabalhar ainda muito. Então nós precisamos refletir, ir nos lapidando, ir crescendo para chegarmos e alcançarmos ali aquela pureza que é o nosso mestre, o coordenador, o governador do nosso planeta Terra. Que ele então nos envolva nesta noite e nós agradecemos de coração pela atenção de todos e que possamos, através da reflexão, cuidarmos dos nossos pensamentos e as nossas ações. Que assim seja.